A internet, né, o digital, nos entrega mais um fenômeno curioso. A moda agora é as lives de NPCs, tanto no TikTok quanto em outras plataformas. NPC vem do inglês Non-Playable Characters. São aqueles personagens que ficam parados no meio do jogo e reagem sempre da mesma forma quando iniciamos uma interação com eles. O termo ele foi apropriado pela cultura digital recentemente para se referir à live de pessoas que criam avatares online, agindo de maneira previsível e repetitiva sempre que você, espectador no caso, interage com essa live, seja dando like, comentando ou enviando algum tipo de dinheiro. Muita gente aponta isso como bizarro, como um grande problema, mas eu não sei se é bem por aí não. Eu acho que o problema é outro. Tem a impressão que não percebemos mais o tempo livre como de fato livre. É um tempo que temos que preencher de alguma forma e assim, qualquer que seja a fuga, torna-se válida. A curiosidade com a estranheza do conteúdo é muito bem-vinda, porque quanto mais fútil, melhor. Parece que a gente está negando o tempo do trabalho sem parecermos inúteis, já que a gente está de alguma forma ativo, quer seja entregando cliques, quer seja se estranhando ali com o bizarro. Então, se o tempo livre é percebido como uma extensão do trabalho, torna-se também um refém dessa lógica, torna-se também trabalho, ou apenas algo que precisamos preencher para evitar o tédio. Acostumados a sermos úteis, o tédio vai sempre parecer inútil e nos encontramos buscando matar esse tempo para que ele passe o mais rápido possível. Ou seja, o grande problema que esses fenômenos digitais vêm resolver, vêm remediar, é a aversão à inatividade. Sem reconhecer que a vida recebe o seu esplendor na inatividade, resistimos a toda e qualquer pausa. Qualquer escapismo recebe agradecimentos por preencher o tempo livre. E é por isso que fenômenos como os NPCs e outras tendências passageiras do digital, eles aparecem mais como uma solução fácil em um contexto onde o verdadeiro desafio é aceitar e compreender o tempo livre como livre de fato, um tempo desvinculado, um tempo perfeitamente inativo. O trabalho também leva essa percepção do tempo que deveria ser encarado como livre. Ora, o livre nesse caso vira contraponto ao tempo ocupado, ao tempo de trabalho no qual por muitas horas ficamos supostamente colocando a cabeça para funcionar. É como se depois de passarmos horas fazendo uma longa e exaustiva caminhada, em vez de tirarmos os sapatos e descansarmos os pés no chão, nós colocássemos outro par de sapatos, agora um pouco mais confortável, mas ainda assim sapatos, e então continuássemos a andar mais devagar, mas ainda andar. Jamais pisamos o chão com os pés verdadeiramente descalços. Aceitando então que o trabalho nos toma o nosso tempo útil, preenchemos o que resta do dia com qualquer coisa que ou não nos faça pensar, ou finja que o tempo parece correr mais rápido. O medo do inútil nos faz não perceber a sua utilidade. Descansar é útil, contemplar é útil, eguar, como a gente diz aqui no Ceará, é útil, refletir também é útil, só parece inativo e por isso a gente foge. Útil passou a ser rolar o feed sem fim e parar na próxima live bizarra porque isso nos ocupa. Seja o senhor dormindo, que existe esse tipo de live, seja um moço vestido de coringa disputando likes, e existe esse tipo de live, sejam aí os tais os NPCs. Bachelard refletiu lá no século XX que o fogo encerrado na lareira foi certamente o primeiro tema de devaneio para o ser humano, símbolo do repouso, convite ao repouso, fecha aspas. Não temos mais a lareira. Menos ainda alguma fonte de luz que se extingue. Sequer a luz da nossa casa se apaga por um interruptor distante da cama, nem isso mais. Carregamos tochas, essas bichas aqui, ó, os smartphones no caso. Tochas que encandeiam nossos olhos e ao mesmo tempo alimentam sem parar a nossa atenção. Sempre tem algo para nos afastar do vazio, do silêncio. E a partir desse silêncio, da paz. E dessa paz, um relaxamento realmente profundo. Só depois o descanso. Portanto, as tochas sempre acesas nos impedem de descansar. Não há espaço para os devaneios que vinham provindos do repouso após o escurecer total. Sem os tais devaneios, não existem as reflexões sobre as nossas vivências. Sem refletir sobre as nossas vivências,
Vive-se indiscriminadamente, sem contestar nada. Seja o conteúdo bizarro, seja a pressa pela qual vivemos, seja qualquer outra coisa. A tocha se apaga quando a gente decide, mas também possui vontade própria, porque brilha novamente quando alguém ou algo solicita nossa atenção através de notificações. Assim, até a última ação de nosso dia se resume a um clique. Clique, desligar a tela. E aí nos tornamos robôs. Seres um dia humanos e agora movidos por botões e cada vez mais cliques. Em algum momento, sei lá, nem sei quando mais, parecia que a internet seria o Eldorado do conhecimento. Eu lembro lá nos tempos de internet de escada, eu lembro de passar o fim de semana inteiro baixando coisas, apostilas, PDFs, músicas, vídeos, enfim, coisas para serem consumidas ao longo da semana. Estar na internet era como conseguir o que não se conseguia facilmente pelas calçadas da cidade. Inclusive papos soltos com outras pessoas enquanto os downloads, os intermináveis downloads, eram feitos. Coisa que fica cada vez mais difícil. Papo com as pessoas que não passam de um "Oi, tá aí?", dito obviamente no WhatsApp. Pegamos alguma curva no meio do caminho que isso mudou. Talvez a oferta em excesso, o que é bom em partes. Talvez a facilidade que todos temos para criar sem precisar de fato criar, que também é bom, mas também em partes. E eu digo em partes porque quem cria hoje em dia, ou quem supostamente cria hoje em dia, em sua esmagadora maioria também está fugindo de alguma coisa. No mínimo, foge-se do silêncio. E sem o silêncio não há música, mas apenas barulho e ruído. Foi o Byung-Chul Han que disse, mas poderia também ser o início de Silmarillion lá do Tolkien. Estamos na sociedade do barulho. Porque sem barulho, a mente se solta e começa a refletir. Como refletir não traz respostas diretas e sim mais perguntas, foge-se também. Quando dobra a esquina, encontra-se o tal do jogo do estímulo e reação. O jogo da recompensa rápida. Pergunta e resposta, ou às vezes nem a pergunta. Sem ter nenhuma reflexão ou ser completamente avesso ao ato de pensar, não se entrega absolutamente nada nessa criação. Em vez de criação, é mais parecido com destruição. Resta, portanto, pedir seguidamente, como se pedir fosse o único conteúdo a oferecer. Like, deixa o like, bora galera, bora tropinha, bora, deixa o like. Esse é o conteúdo. Não tem nem o trabalho de fazer malabares. Tampouco está passando fome que não consiga fazer uma apresentação. Pelo contrário, o criador desse não conteúdo está cheio e enchendo cada vez mais. E é com você. Me dê rosa, me dê pão, obrigado pela rosa, obrigado pelo like. É o que dizem os NPCs que devolvem o recebimento com o estímulo para a risada mais fácil possível, seguida de mais pedidos ainda. O pedido de like que vinha associado a um conteúdo bem produzido, ou minimamente produzido, virou o conteúdo em si. Não existe mais a ideia de se gostou, deixa um like nesse vídeo. Agora é pedir o like como a essência do vídeo. É tamanho o não conteúdo. Isto é tamanha a decapitação do escrever, pensar, criar, que cortam o papo e simplesmente pedem o resultado disso. Fim. É até honesto se você pensar bem. Quem consome é como se sentasse para jantar em um restaurante que tem todo o cardápio do mundo, mas se contenta com um prato vazio, fingindo que comeu algo, limpando a boca ao final, pagando, indo para casa totalmente enganado. Tem quem só saiba viver do vazio, porque depois de tanto engolir sapo durante o dia útil, não há mais espaço para o filé mignon. E tolo, aquele que tenta montar um prato. O que serve o prato vazio satisfaz os já lotados de outras porcarias e engana quem tem a ideia de que jantar é só para passar o tempo. O restaurante que tenta servir um prato cheio e não cobrar tanto por isso, ou cobrar sensato por isso, vira otário face ao que apenas joga o prato na mesa e pronto. Se achar ruim, que coma o prato então, de preferência o de plástico. Dane-se o bucho de quem vai comer, dane-se. E assim o tempo simplesmente passa. E assim a gente mata o tempo. E assim quando der fé, terminou mais uma semana. E quando a gente der fé de novo, iniciou mais uma nova tendência no digital, que vai fazer a gente matar mais uma semana. E aí matando todo o tempo do mundo que temos, o que sobra?